Boa tarde, irmãos do Encontro com o Senhor e da reunião doutrinária da Casa de Jesus na unidade Cruzada Espiritual Feminina Maria de Nazaré no Bonfim. O tema de hoje da nossa reflexão é sobre o livro A Força do Bem, do irmão Tomé, e a reflexão é governar com êxito, bem pertinente para o cenário planetário atual. Então, o irmão Tomé faz umas reflexões bem pertinentes a este momento sociopolítico, cultural e espiritual que vivemos na Terra. E ele vem nos falar que muitos homens da presente geração, dentre os que se encontram à frente da direção dos povos, dos países, das nações, estão vivendo pela última vez sua encarnação terrena, porque aqui eles já estiveram numerosas vezes e tiveram também em suas mãos o destino dos povos e dos países e talvez tivessem falido dentro desta missão. Então, no último estágio que desfrutaram do plano espiritual, foram esses homens convidados e instruídos acerca de sua missão na Terra nos dias que correm. E todos se comprometeram a usar o poder exclusivamente para o bem dos seus governados. Ora, nós sabemos que a misericórdia misericordiosa de Deus, através da reencarnação, ela providencia tudo. Inclusive, dentro desse kit de misericórdia, o esquecimento das nossas promessas, dos nossos compromissos agendados que vamos passar aqui na Terra. No nosso arquivo espiritual está lá, né? Bem claro o nosso compromisso que firmamos, mas o nosso cérebro físico, a nossa memória física não consegue lembrar dos nossos compromissos agendados. Então, por isso, nós sabemos ser esse o grande desafio primeiro para esses espíritos administradores, governadores, presidentes de república. Ora, vai nos falar também Tomé, o nosso grande irmão, que alguns fatores colaboram e não colaboram para que essa função de governar tenha uma administração sem desafio, sem bloqueios. E ele nos fala que todos esses homens que governam estados, que governam povos, eles estão sempre cercados e assistidos por grupos de auxiliares ou assessores. E aí ele vai nos explicar que grupos são esses. Claro que primeiro nós vamos falar dos grupos de encarnados. Nesse bloco que o administrador, o governante reencarna, ele vem com os afetos e desafetos. Nós sabemos disso, estudamos a doutrina espírita já há algum tempo e sabemos que a convivência aqui na Terra é experiências. São experiências de transformar desafetos em afetos e reafirmarmos os afetos que temos trazidos de heranças pretéritas do convívio em outras vidas. Então, nós podemos dizer que dentro desse convívio com encarnados, ele pode ter aqueles que comungam com as suas ideias e aqueles que não comungam com suas ideias, né? Que são, muitas vezes, pessoas com outras ideologias, com outra filosofia, com outros pensamentos e que se coligam por partidos, né?
convenientemente para cada um, partidos políticos, para cargos de liderança, mas que muitas vezes vão descobrir que não tem nenhuma sintonia com aquele governante. Ou, muitas vezes, se dá o contrário, mostrando que nós somos administradores do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Nós vamos comungar, nós vamos conviver, nós vamos viver, experienciar o bem ou o mal de acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências e com nossas escolhas. E fala o nosso querido irmão Tomé dos grupos invisíveis. E fala desses grupos invisíveis que influenciam no que podem em relação aos atos por eles praticados. Então, vamos falar dos inimigos da paz, do amor. Vamos falar dos inimigos do cristianismo, dos inimigos de Cristo, dos inimigos que não querem harmonia, que não querem vitória da luz sobre as trevas. Então, esses inimigos podem desviar-lhe o pensamento, alterar-lhes o raciocínio, mudar os seus atos. Nós sabemos que isso é bem pertinente na pergunta 459, quando pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida, e a resposta é precisa. Muito mais do que vós podeis imaginar, são eles que vos guiam. Mas a escolha de quem estamos deixando nos guiar sempre é nossa, bons ou maus. Então, o nosso irmão Tomé fala dos inimigos de outra geração, de outras encarnações, desse governante, que querem conduzi-lo ao fracasso, à ruína político-administrativa, né? Que dispõe de grande poder sobre esse governante, esses governantes, por conta, muitas vezes, de serem acessados por eles. São espíritos e pessoas que estão como governante, muitas vezes, desconectados de Deus, desconectados da espiritualidade, que não fazem a busca pelo conhecimento de si mesmo, que não são humanitários, que são pessoas ainda que precisam ser muito lapidadas. Ora, são espíritos infelizes que levam, muitas vezes, a esses governantes a procederem com ideias terríveis. Muitas vezes, atos que não estão dentro do comportamento, muitas vezes, de um governante. Isso tudo foi uma reflexão feita na década de 60, de 70, pelo irmão Tomé, a psicografia de Diamantino Coelho, nesse livro, né? E aí ele nos fala ainda que se esse governante, seja ele quem for, esse chefe de Estado, ele se impregnar de mal, ele vai com certeza atrair para ele uma falência da sua missão, né? Esses governantes, mais do que ninguém, ele diz que necessitam de examinar-se intimamente, de procurar suas tendências, seus objetivos, procurar contar com a ajuda de Deus em suas árduas tarefas, porque se eles se divorciarem de Deus e do povo, é queda certa que vem por aí. Então, ele nos fala também dos espíritos luminosos, dos espíritos que desejam a paz do mundo, que estão na governança junto com Jesus, governador da terra, que querem providenciar
a paz, a harmonia, o equilíbrio, mais justiça e menos desigualdade. Mas que esses espíritos que estão sempre iluminando não só o governante, mas iluminando também esse grupo de espíritos trevosos, vingativos, vingadores, ainda repletos de ignorância, eles estão também iluminando o governante. Só que ele nos fala aqui, e nós sabemos pela doutrina espírita, que é livre-arbítrio, que você não pode ouvir uma música se você não ligar a sua televisão, o seu rádio, o seu pendrive, o seu computador, o seu celular. Você tem que acessar as suas redes espirituais. Nós temos redes sociais na Terra. No plano espiritual, os espíritos falam que nós temos redes espirituais: meditação, visualização, contemplação, oração, prece, né? A atuação humanitárias, a assistência social, a caridade material, caridade moral, caridade espiritual, a compaixão, sentimentos puros. Então nós precisamos realizar o reino de Deus em nós, para que esse reino fale por nós, porque Deus fala por muitas bocas. E aí ele fala que é tarefa do governante se conectar consigo mesmo, buscando o reino de Deus, buscando fé, esperança, e atendendo ao ensejo e desejo do povo. Não o seu, mas o do povo. Porque a gente não pode ter um governante que governa para si, ou para poucos, ou para a minoria. O governante tem que governar para todos, para quem ele gosta, para quem ele não gosta, para quem ele acha que está fazendo certo, para quem acha que está fazendo errado. E dentro desse comportamento como um líder realmente ético, responsável, consolidado dentro dos parâmetros terrestres, ele se conectar com o governador da terra, providenciando acerto, porque nós precisamos de acertos, muito mais de acertos agora do que de erros. E não estou falando especificamente em governante X ou Y. Estou utilizando o texto, por isso que eu estou repetindo A Força do Bem, o livro do irmão Tomé, Governar com Êxito, onde ele nos faz essa reflexão e nos convida a refletir. Que Jesus nos abençoe e que possamos seguir ajudando. Como vamos ajudar nossos governantes? Criticando? Emitindo energias deletérias e negativas? Não é isso que nos convida e nos orienta o irmão Tomé. Ao contrário, pede para que nos juntemos, ao grupo dos espíritos luminosos e coloquemos em ação a nossa compaixão, a nossa oração. Os beneficiados seremos todos nós, o povo, os governados. Então precisamos mais do que nunca orar pelo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e para todas as nações, todos os governantes, para que possam, inspirados, intuídos e iluminados, administrarem com amor, com ética, com justiça, com menos desigualdade e com muito amor nos seus corações. Muito obrigada pela escutatória, que Deus nos abençoe.